Sejam muito bem-vindos ao Entre Reuniões, o podcast da Long Vision. E aqui nós trazemos temas relacionados à liderança, comunicação e performance com experts das suas áreas para democratizar a informação e desmistificar alguns termos aqui para o público geral e também para o ambiente corporativo. Eu sou a Renata Moreno, eu sou sócia e sou uma entusiasta sobre comportamento e eu vou conduzir essa entrevista aqui hoje com João Cordeiro. Vou falar rapidamente a bio aqui do João. O João é psicólogo pela PUC, pós-graduado em marketing pela ESPM e especialista em liderança accountable. Com 38 anos de experiência como consultor e palestrante em 17 países, é autor de 3 best-sellers que somam mais de 80 mil exemplares vendidos. Inclusive, eu trouxe o meu livro aqui para ser autografado pelo João. O João também é o nosso parceiro na Long Vision. Nós já tivemos o prazer de fazer treinamento juntos e somos fãs do trabalho do João. A gente acredita muito e reconhece a importância do trabalho de trazer e desmistificar a accountability para o Brasil. Respira fundo, coloca o fone, faz uma pausa entre as reuniões, porque o nosso pod vai começar. Muito obrigada por você aceitar o convite. Renata. É muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast. E eu já vou começar com uma pergunta de desmistificação de conceito. João, o que é accountability? Pois é uma dessas palavras que não tem tradução para o português, né? E às vezes eu vejo pessoas brigando com ela, querendo encaixar em um sentido ou querendo traduzir, mas na realidade a gente tem que fazer com ela o que a gente já fez com outras palavras que também não tem tradução, como por exemplo na linguagem popular, né? Hambúrguer, milkshake, ketchup, drive-thru, delivery. A gente foi incorporando essas palavras no nosso vocabulário e o português não perde com isso. Pelo contrário, ele se expande, ele cresce, né? E também com termos na área corporativa, como feedback, marketing, que não tem tradução, compliance e accountability é uma delas. A tradução mais próxima que a gente poderia chegar, ou a expressão mais próxima, seria o pensamento de dono moral. O que é isso? É uma evolução do conceito de responsabilidade. Você tem a consciência de dono, você tem o dono proprietário, né? Você tem o dono proprietário, a consciência de dono e a consciência de dono moral. E como que eu divido esses 3 elementos? Ora, o conceito de senso de dono é quando você toma conta de algo como se fosse seu. Tá ótimo. O que é muito fácil de entender quando a gente fala de bens de uma empresa tangíveis. Por exemplo, um caminhão, uma frota, um computador, um estoque, uma empilhadeira. Mas quando a gente fala de bens intangíveis, este senso de dono já fica um pouco mais nebuloso. Eu estou falando de marca da empresa, segurança cibernética e até o clima, que são bens que custaram para a empresa ter e que precisam ser tratados pelos gestores e pelos donos como se fosse realmente uma propriedade. Então, um gestor que entra numa área para resolver um problema e fala de qualquer jeito e acaba afetando o clima, ele está como se estivesse pegando uma chave e riscando a pintura de um caminhão da empresa, ou de um ônibus, ou de um carro. Ele não faria isso de forma consciente e ele não deveria fazer isso também com um bem intangível. É quando eu tenho a consciência da consequência do meu ato, né? Em tudo que eu faço, seja numa relação, seja num processo, seja uma simples ida ao banheiro, né? Eu posso deixar aquele banheiro exatamente igual ao que eu encontrei, né? Posso deixá-lo um pouquinho melhor. Você não está acostumada, mas no banheiro dos meninos existe um vaso específico para o número 1, chamado tecnicamente de mictório, né? E o que acontece que não raro a gente encontra num mictório em aeroportos, em hotéis, um chiclete, né? Então o camarada estava lá fazendo número 1, suas necessidades, mascando um chiclete, não sentiu mais vontade de mascar e ele cospe ali naquele vaso. Ótimo, ok. Mas assim, a pergunta é, como é que aquele chiclete vai sair de lá? Porque só tem uma maneira. Alguém vai ter que pegar.
Nos aeroportos e hotéis melhores equipados, existe uma pinça própria para isso. Nos menos, é fornecido luva, mas na grande maioria não existe. Então, o funcionário, que às vezes é uma mulher, vai ter que pegar com a mão. Então ela pega uma toalha de papel e vai pegando, né? Aí tem gente que fala isso para mim em workshop: João, mas a pessoa ganha para isso. E eu digo: não, ela ganha para limpar o banheiro. Ela não ganha para acabar com a autoestima dela. Porque este comportamento não faz bem para ela. Então a consciência do dano moral, Renata, é quando eu passo a ter a clareza exatamente da dimensão, de até onde vai o meu ato. O último exemplo no mundo corporativo seria um simples relatório que me pedem e eu simplesmente mando de volta, né? Mas para todos que já estão acostumados a usar o chat GPT, você, né? Sim, provavelmente, com certeza. Você percebe que o chat GPT, ele tem uma postura accountable. Quem programou, ele programou com uma camada de protagonismo. Porque você pergunta assim para ele: quais são as empresas que têm maior número de funcionários aqui no Brasil? Ele dá a lista, aí ele termina embaixo: você gostaria que eu preparasse um gráfico para você sobre isso? Percebeu? Sim. Assim, esse é muito interessante, essa característica da inteligência artificial, porque esse algoritmo, ele está se preocupado em fazer algo a mais, em te entregar algo um pouco mais que você pediu e se colocar à disposição. Pronto. Para mim, é uma boa tradução de consciência de dano moral. Tem uma forma simplista que a gente observa, que algumas pessoas usam, em trazer o conceito de accountability como responsabilidade. E nós sabemos que você tem uma explicação, uma analogia que você faz que é muito bacana sobre uma mãe e uma tia. Então, compartilha com a gente, qual que é a diferença entre um e o outro? Assim, a pessoa que coloca que accountability é responsabilidade é, no mínimo, preguiçoso. É a mesma coisa que ele falar que o milkshake é leite batido, né? Ou o hambúrguer é um bolo de carne com pão. Assim, ele está explicando de uma maneira minimalista aquilo que não é da accountability e responsabilidade, que aliás hoje a gente coloca em níveis. Está terminando a segunda edição do livro Accountability, que ele deve ir para o mercado ainda esse ano, e lá já está claro os níveis de responsabilidade, que começa com a básica, protagonismo, senso de dono, prestação de contas e accountability. Então fica claro que é cada um. Mas a diferença entre o primeiro e o último, que é a da responsabilidade e accountability, Renata, que a gente podia comparar com a mãe e a tia. Assim, uma tia pode tomar conta de uma menina de 5 anos de idade, enquanto a sua mãe está trabalhando, a irmã dela, né? Mas assim, seria bom que ela andasse com um bilhetinho, com algumas instruções. Número 1, não dê bebida ou comida com corante de uva. Ela é alérgica. Se ela for picada por formiga ou abelha, meio comprimido ceristamine. 3, se a febre voltar, 15 gotas de escaflã. Esse bilhete é muito importante para a tia, correto? Mas para a mãe não é. Por quê? A mãe sabe, né? Essa é a diferença de uma virtude moral e um dever, e uma responsabilidade, né? O bilhete, a tia está no modo de responsabilidade, que é uma informação que vem de fora para dentro do indivíduo. Precisa ser lembrada e às vezes até escrita. Já a accountability é de dentro para fora. É uma virtude moral. Não precisa ser nem lembrada e nem escrita. Vale só a observação, Renata, que nos extremos da sociedade você encontra tias atuando como verdadeiras mães. É importante ficar claro isso. Sim. E, infelizmente, tem mães que nem perto de tia chegam. Mas nós não estamos falando dos extremos. Exato. Nós estamos falando de uma maneira geral da grande maioria. Perfeito, perfeito. Eu adoro essa tua explicação porque ela faz muito sentido quando a gente olha para o termo accountability de vir de dentro para fora. Mas como é que a gente aprende, João, no Brasil, accountability? Tá bom. Se você me permitir, eu vou dar um passinho atrás para explicar, para fazer dar uma resposta de uma pergunta que nem sempre todo mundo faz, que é assim: da onde veio isso? Quando a gente fala assim, da onde veio, a gente acha que assim, veio dos Estados Unidos, porque a palavra só é em inglês. Aliás, vale aqui uma observação: só existe no idioma inglês. Você não encontra a tradução da accountability no mandarim, no cantonês, no alemão, no holandês, no flamenco, né? no francês, no espanhol,
no japonês, zero, não existe. Ponto, só em inglês. Então as pessoas tendem a achar que a origem é nos Estados Unidos ou é na Inglaterra. Não é bem assim. Ela surge como a palavra accountability mais ou menos em 1600, em documentos britânicos, relacionados a impostos, tributos, onde o mercador tinha que pagar para o governo inglês. Muito com a conotação legal, no sentido de lei, de você tem que prestar conta sobre o que você vendeu, o que você está transportando. Mas anteriormente a isso, tem uma passagem muito interessante que é assim: Renata, todos os grandes bens nossos que a gente tem hoje é registrado aonde? Um imóvel, você tem um registro onde? No cartório. No cartório. Um casamento, você tem um registro onde? No cartório. Se você tem um filho, você faz o registro onde? Pronto. Só que o cartório, eles estão na nossa vida no Brasil há cerca de 300 anos, 350. O primeiro cartório oficial é de 1800 e pouco, é no Rio de Janeiro, o primeiro cartório oficial, na Rua do Ouvidor. E antes dos cartórios, onde ficava essa papelada? Nos países de cultura católica, ficavam nas igrejas. Tanto é que quem tem cidadania portuguesa ou italiana, que vai retirar seu passaporte, seu documento, tem que achar alguém, tem despachante que ajuda, mas vai acabar indo numa cidadezinha e vai na igreja pegar o documento do avô que nasceu, do bisavô. E nos países onde a igreja católica não era predominante, ou melhor ainda, e antes da igreja católica, onde ficavam esses documentos? Olha que interessante que a gente descobriu. Ficavam sempre numa aldeia, na mão de uma pessoa que a população ouvia como uma pessoa confiável. O termo em árabe é al-amin, o confiável. É um título honorífico que se é dado para uma pessoa de honra. E ele tinha que ter algumas habilidades, skills. Em primeiro lugar, ele tinha que saber fazer conta. Daí o termo associado com contabilidade. Depois, ele tinha que ter uma escrita, ele tinha que ter uma organização. Que são habilidades que nem todo mundo tinha na época. Mas essas eram as habilidades. Fora isso, ele tinha que ter virtudes morais. Ele tinha que ser ético. Porque as pessoas iam a ele e diziam o que elas tinham. Tendas, peças de ouro, rebanho, ovelhas. E essa pessoa que pegava essas anotações tinha que ter uma prestação de conta. Porque quando você, que entregou esses papéis para mim, eu tinha que ter a proatividade, o senso de urgência, de procurar os parentes e dizer: fulano deixou isso, mas deve para fulano. Se ele não fizesse isso, ele causava conflitos entre a aldeia e guerras entre uma aldeia e a outra. Fez sentido? Baita responsabilidade. E olha o que a gente achou de interessante de caso histórico. É o caso de profeta Muhammad, que nós estamos falando de anos 700. Sim. E como é que a gente sabe que ele era o accountable na aldeia? Porque tem registros dele devolver os documentos. O momento que ele fez de sair de Meca para Medina, ele saiu correndo devolver. E como ele não conseguiu devolver todos, o sobrinho dele ficou responsável em devolver o restante dos documentos. Então nós temos aí o início próximo disso de esse comportamento ético, correto, íntegro, leal. Não estou fazendo apologia ao islamismo, tá? Sim. Eu só estou contextualizando historicamente. De ter essa função que anos depois volta a ser relacionado com a prestação de contas de documentos, que se torna guarda-livros no início do século, que de guarda-livros vira o contador de hoje, que de contador passa hoje a escritórios de advocacia que ainda fazem a guarda de documentos de famílias. Mas o que nos interessa nisso não é a função, é a virtude moral que tem por trás. Essa virtude é chamada de accountability. Como que o Brasil entra em contato com esse termo accountability? Ele está relacionado, Renata, à educação de uma população. Nós tivemos, ao longo da nossa trajetória como país, excelentes momentos na educação. Eu estou me referindo à educação pública. Tem gente que não sabe hoje, mas teve época onde a educação privada era mal vista.
Quando se falava, eu coloquei meu filho numa escola privada, era sinal de que ele não ia bem, tadinho. Ele teve que ir lá para passar de ano. Porque a boa educação era pública. E nós tivemos um período onde havia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Não sei se você chegou a ter essa aula. Não. Muito bem, mas você já ouviu falar? Já. Assim, variava de estado para estado, né? No meu estado, onde eu tive, que foi o estado de São Paulo, no interior, essa matéria podia ser chamada respeito. Porque, no fundo, era isso. Era respeito à bandeira, respeito ao hino, respeito à escola. Se você não tivesse uniformizado, você não entrava. Respeito de gênero. As meninas entravam antes que os meninos. Respeito de distância. Você tinha que colocar a mão no ombro para ter o distanciamento social. O professor entrava na sala de aula, a gente tinha que levantar e cumprimentá-lo pelo nome e sobrenome. E a gente aprendia o quê? Como passar um livro, como passar uma tesoura para um colega, como passar um caderno, como devolver, agradecimentos. Enfim, essa matéria ficou associada à ditadura militar. Em algum governo resolveram remover essa matéria. Ok. Qual é o ponto? Não foi colocado nada no local. Porque poderia ser colocado uma outra, com outro nome. Sim. Põe outro nome. Mas não deixa de ter. Então nós ficamos com uma lacuna de comportamentos na sociedade. E eu entendo que a partir daí, eu estou falando da década de 80, há uma queda no ensino e também uma queda no comportamento respeitoso da população. Porque o respeito é uma das portas que a accountability entra na mente da pessoa. Então, hoje, isso está surgindo no mundo corporativo. Às vezes no código de conduta, no código de compliance, está surgindo em forma de orientação, com eventos de educação corporativa. É através dessa porta, mas deveria ter vindo e continuado da educação. A educação infantil. E eu só termino contando uma coisa para vocês. Nós temos no Brasil um documento que as empresas têm, que é chamado Código de Conduta. Não é todo o país que tem. Isso já é um ponto de atenção. Se você for trabalhar numa empresa europeia ou americana ou asiática, você vai assinar talvez compliance. Mas código de conduta não são todas que têm. O que me chama a atenção é a quantidade de páginas do código de conduta. Hoje, em média, 30, 35 páginas. Mas eu já vi, a primeiro código de conduta que eu vi tinha uma página. Depois vieram duas grampeadas. Depois vieram uma espiral. Aí veio um caderninho. E o maior que eu vi era 115 páginas de código de conduta. O que quer dizer isso? É a empresa dizendo para o indivíduo: não faça isso, 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 isso. Coisas que quem deveria ter ensinado era lá o pai e a mãe. Depois a escola. Depois a legislação. Mas como nenhuma dessas três entidades fizeram essa lição de casa, sobra para o mundo corporativo ter que educar o indivíduo. E João, já que a gente entrou nesse tema das empresas e o accountability, como que uma empresa consegue implementar uma cultura de accountability? Ótimo. Olha, pela liderança, né? A empresa pode ter, em média, nós temos, em média, 10% da população de uma empresa são líderes. Então, se você tem uma empresa com 200 colaboradores, aproximadamente 20. Começaria com esses 20. Ali, esses 20 não são a causa do problema. Mas não tem solução que não passe por eles. Então, começa com eles, com uma forte educação e praticamente com um pacto de que diminuir a tolerância às verbalizações de desculpas e justificativas desnecessárias. Quanto mais eu verbalizo um pensamento, mais aquilo toma posse de mim. Então, se eu verbalizo, se eu falo, né, se faz parte do meu vocabulário, da minha linguagem, uma lista de desculpas, como não fiquei sabendo, não recebi e-mail, não fui informado. Já era assim quando eu cheguei. Já era assim quando eu cheguei, já estava assim quando eu estava aqui. Sempre fizemos dessa maneira. Quando a pessoa verbaliza isso e repete, isso acaba tomando conta do que ela acredita. Então, a empresa com esses 20 é o número que a gente está falando, né, mas com os seus líderes, ela deveria ter um pacto de interromper a escuta. Começou a falar, parou. Vai tomar um café, toma uma água.
reformula e eu nem vou ouvir mais. Né? Então, a diminuição da verbalização, a diminuição da tolerância pelas desculpas dadas, o aumentar o nível de exigência, exigir algo melhor. Não é destratar a pessoa, não é fazer ela trabalhar mais, é simplesmente exigir aquilo que a gente exige. Você vai subir num avião, você espera que a área de manutenção do avião tenha seguido os padrões mais rigorosos possíveis ao ter apertado aquela turbina ou o sistema de pouso, não é verdade? Sim. Você vai levar um parente seu no hospital, você exige que o anestesista tenha seguido os mais rigorosos padrões. Então, a gente exige isso. Sim. A gente não se contenta com menos quando nós estamos em risco, né? Ou quando nós somos os clientes. Então, o que eu quero dizer é que a hora que a liderança passa a aumentar o seu nível de exigência, diminuir a tolerância e educando, a empresa como um todo passa a se transformar. Não é da noite para o dia. É um processo de educação. Demora um tempo. Tem regiões que demora menos. Tem regiões que demora mais. Tem culturas de empresas que demora menos. Tem cultura de empresas que demora mais. Vou dar exemplo de empresas de capital aberto que a gente conhece. Dentro de uma Ambev, demora muito menos, porque é uma cultura de performance, de resultado, de transparência, de avaliação. Não estou falando que é a empresa perfeita, não é isso não. Mas ali demora muito menos, né, para o indivíduo perceber que ele está fora da caixinha. Né? Em compensação, tem empresas onde a relação é tão forte, as pessoas ficaram tão amigas, são tão cordiais uma com a outra, que ali vai demorar mais. Então, se eu quero uma cultura na minha empresa que vai priorizar senso de dono, protagonismo, transparência, isso está relacionado com accountability. Tá. E aí, se eu quero promover uma cultura de accountability dentro da minha empresa, onde eu gostaria que as pessoas atuassem dessa maneira, a alta liderança vai precisar ser o modelo dessa atuação. Isso. Você colocou super bem. Não é o RH, não é um líder. Toda a liderança. Uma empresa multinacional no Brasil, muito bem, performando muito bem, mas com uma cultura de relação fortíssima entre eles. Se dão muito bem, se tratam muito bem, são muito respeitosos. Inclusive, respeito é um dos valores da empresa. Só que respeito é uma virtude moral. E o que Aristóteles dizia sobre virtude moral? Muita coisa interessante. Primeiro que o ser humano não nasce virtuoso, né? Alguém tem que ensinar ele. Ok. Mas ele dizia outra coisa. Nenhuma virtude deveria ser praticada no extremo. Na ausência ou na presença extrema. Porque ela se torna um vício. Ela vira um problema. Então, vamos dar um exemplo, antes de chegar em respeito. Coragem é uma virtude, né? Quando eu pratico ela centrada. Mas na ausência, eu me torno o quê? Covarde. Sim. E no extremo? Inconsequente. Isso. Inconsequente, imprudente. Muito bem. Então, outro exemplo. Humor. Aristóteles, assim como Platão, acreditava que o humor é uma virtude praticada no centro. Na ausência, o que eu me torno? Eu sou amarga. Fria, chata. No extremo, o cara fazendo piada o tempo todo, a qualquer lugar, em qualquer momento. Ele se torna inconveniente. Chato. Sim. Né? Agora vamos voltar ao respeito. Essa empresa, tão respeitosa, que toda meta que chegava, toda performance, toda cobrança, o que acontecia? Você falava o quê? Opa, valor respeito. Vocês estão cobrando de mim e estão me sentindo mal. Um feedback mais duro. Opa, um enfrentamento. Levantava, mandando. Resultado, olha que interessante. Um motorista se aposentou nessa empresa. Ele já podia ser demitido, mas a empresa deixou, por causa da relação. Passado um tempo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a família avisou, ele já não está bem, mas a empresa deixou. Um cliente avisou, olha, o seu fulano já não está legal, hein? Cuidado. A partir do que o cliente avisou, quanto tempo demorou para demitir? Um cliente avisando, depois de aposentado, inclusive.
Um mês? Perfeito. Você vê que olha a cultura de performance, de accountability que você tem. Nessa empresa, foram 5 anos. Percebeu? Então, quando você pergunta assim, como é que faz para colocar isso na empresa? Coloca. Mas as pessoas precisam saber que cultura que elas querem ter. Se é em prol do cliente, competindo com o mercado, ou considerando que nós vamos ter o mercado a nosso favor, sem nenhuma turbulência. Você acredita, João, que culturas mais relacionais, né, as culturas organizadas que prezam mais pelo relacionamento, e aí o que eu estou entendendo é que a accountability ela exige um nível de transparência que muitas vezes ele pode soar radical para quem prioriza o relacionamento. Mas também eu consigo conviver com respeito e accountability no mesmo ambiente. Então, como que uma cultura mais relacional conseguiria agregar accountability? Tem um exemplo de uma situação que isso poderia aparecer? Conforme você foi falando, foi passando para mim os valores da Amazon, que eles chamam como princípios de liderança. São cerca de 17. Que é uma curiosidade também, que as empresas estão expandindo o número de valores. Antes, as empresas trabalhavam com 4, 5, porque o argumento era, fica difícil comunicar. É porque o papel de comunicar na época era do RH. Hoje está claro que quem comunica são os líderes. Então, pode colocar 20, 30, 40. Eles têm lição de casa o ano inteiro. Né? Pode colocar até 52 valores. É 1 por semana. Uau. Eu tô brincando. Mas eu tô falando o seguinte, que não é mais o problema, é a quantidade. Mas assim, tem um dos princípios lá da Amazon que coloca o seguinte, que o líder da Amazon, ele tem a responsabilidade de discordar respeitosamente e de defender suas ideias até o ponto de um consenso. Mas a partir da hora que entrou em consenso, ele precisa assumir aquilo como se fosse dele e passar a defender. Que é o commit. Que é o commit. And commit. Exato. Então ali você vê que num texto eles deixaram muito claro isso. A gente acredita na importância do relacionamento. Mas uma vez que a gente acordou, você vai cumprir. É aí que abre as empresas com cultura de relacionamento cedem. É nessa hora que elas vacilam, sabe? Que deixa escapar esse... Vamos cumprir o que a gente combinou. Que é uma relação de confiança. Que é uma relação de confiança. Perfeito. E hoje, quais habilidades, João, um líder precisa desenvolver para que a gente possa olhar para esse líder e dizer, poxa, esse líder é accountable. E você fala dos níveis de accountability no seu livro também, né? Verdade. Não sei se tem um encaixe com essa pergunta ou se você gostaria de elaborar numa próxima, mas para quem está assistindo a gente, é líder ou gostaria de se tornar líder, ou para um empresário, né, que é dono de uma empresa, que mesmo que pequena, como que ele pode desenvolver? Quais habilidades ele buscaria? Ele tem que ser muito bom na competência dele, né? Seja financeira, seja comercial. A essência dele, o expertise dele, não pode ficar deixado de lado. Além disso, ele precisa ser muito bom com pessoas. E parece óbvio isso, mas a primeira pessoa que ele precisa ser muito boa é ele mesmo. Então, assim, ele precisa se conhecer. Hoje eu encontro diretores em posições elevadas, onde meu grande trabalho com eles é convencê-los a fazer um diagnóstico de espectro autista. Porque eles passaram a vida toda deles fechadinhos numa sala, falando que é o jeitinho deles, que é a maneira deles de ser. Mas a empresa cresceu e ele era coordenador, virou gerente virou diretor, virou um CFO. Tecnicamente ele domina muito o assunto, mas a equipe sem feedback, a equipe sem alinhamento, sem orientação, planejamento estratégico chega na área dele, é passado de conta-gota a partir dali. Em um desses, eu conversando com ele recentemente, ele falou, não, João, todo mundo já sabe que eu sou assim. Meus amigos, por exemplo, eles chegam em casa, eu vou para a churrasqueira. Eu fico lá, faço a carne, eu sirvo para eles ficam conversando, as esposas ficam conversando, eles sabem que é para me deixar quietinho. Aí eu disse, tá ótimo, ok, você resolveu muito bem o teu problema
com a picanha e com teus amigos e a sua condição. Porque não é um problema, né? Autismo não é uma doença, não é um problema, é uma condição. Mas a pessoa precisa saber. Só que é o seguinte, a geração que está vindo não sabe disso e não quer saber. É uma geração que precisa ter muito tato para trabalhar com eles. Porque eles têm outro nível de resiliência, de paciência, de persistência que você teve. Funciona lindamente o teu discurso para um churrasco. Não vai funcionar para a sua carreira e você está travando o desenvolvimento da tua empresa, que, aliás, é por isso que eu estou fazendo mentoria com você. Então, desenvolver a comunicação. Ele precisa gostar de pessoas, gostar dele, se interessar pelas características dele, entender aonde ele erra, o que ele pode melhorar, o que ele tem de recursos dentro dele. Sim. E depois passar a entender os outros. Depois passar a motivar, alinhar um outro. Assim, e primeiro ele tem que dar meta para ele, e ele bater meta. Aprender um idioma, aprender um software, ir para academia, parar de fumar. Sei lá, qualquer coisa. Sim. Primeiro ele é batedor de metas pessoais dele, para depois ele ser influenciador de metas, né, do time dele. Perfeito. Então, primeiro, se conhecer e conhecer suas limitações. E a partir disso eu tenho espaço para olhar para o outro. Isso vale para accountability. Primeiro ele entendeu o que é accountability. Tem muita gente falando, mas como é que eu faço para ensinar para minha equipe? Cara, primeiro para você. Foram anos verbalizando desculpas. Será que já está pronto? Primeiro você. Muda você. E você já de cara já vai mudar 2, 3, 4 em tua volta. Perfeito. E você tem um termo que eu acho fantástico para as desculpas, que é a desculpability. Não é meu bem esse termo, né? Ele surgiu num evento da Arezzo, num planejamento estratégico, há 15 anos atrás. Estava lá o Alexandre Birman com o C-Level dele, os principais líderes, o Vicente Falcone, o mentor do Birman, e ali, explicando que o contrário de accountability é dar desculpas, tinha um diretor que já aposentou, um gaúcho, que fazia piada o tempo todo, mas boas piadas, sabe? E ele na hora falou, pô, Cordeiro, então o contrário de accountability é desculpability. E aí a gente começou a usar esse termo brincando e virou um terceiro livro. Nossa, por que o ser humano dá desculpas? Que está relacionado ao nosso sistema límbico, amígdala, blá, 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 blá. Sim. Quais são as armadilhas mais comuns que os líderes enfrentam para implementar a accountability? A gestão por consequência. Ele não ter claro que, assim, a accountability ela não precisa ser um valor de uma empresa, né? Você tem lá uma empresa com 3 valores, 5, 7, 10 valores. Imagina que são engrenagens. Umas maiores, outras menores e tal. A accountability não precisa ser uma engrenagem. Ela é um óleo que lubrifica, um óleo transparente. Ela diminui o ruído, diminui o atrito, faz o mecanismo trabalhar de uma forma mais silenciosa, mais eficiente. O óleo é individual. Eu trago comigo isso, eu desenvolvo em mim, engajo melhor na empresa. Então, nesse sentido, é inevitável que haja a gestão por consequência. Porque nem todo mundo, Renata, quer. Não é todo mundo que quer fazer um bom trabalho, que nem você, a Penélope. Não é todo mundo que quer se desenvolver. Não é todo mundo que quer ir além. Tem muita gente que já deu, tá bom, tá ótimo. Cheguei onde cheguei, já subi, já sou a pessoa melhor posicionada em relação à minha família, entre todos. E aí, a empresa precisa decidir o que vai fazer. Se fica em compasso de espera desses indivíduos ou se coloca o trem para andar, como diz o mineiro. E João, você falou em algum momento da geração nova, né? A geração Z. Nós temos escutado muito no ambiente corporativo a dificuldade de lidar com alguns comportamentos relacionados à geração Z. Isso. Como é que a accountability pode ajudar nesse processo? A gente entende que ela como virtude moral, né, não como atribuição legal, que ela pode ter a interpretação de você tem que ser accountable pelo o erro que você fez, ou seja, legalmente você tem que ser responsável. A gente está falando de accountability como virtude moral, né? Sim. Como virtude moral, a consciência de dono moral faz com que eu me preocupe em fazer o meu melhor para o outro. Então, assim, eu diria que um indivíduo accountable é uma pessoa que vai além, sempre procurando fazer para os outros o bem. Então, o gestor accountable, que recebe um jovem de 20, 23, 25, às vezes até 30 anos, ele precisa entender que esse jovem, ele tem
algumas coisas a mais que ele. É inegável. Mas ele também não tem outras coisas. Então, o que ele tem, por exemplo? Ele tem uma inteligência diferente. Você notou que todos esses jovens digitam? Mas você chegou a fazer curso de datilografia quando você era jovem? Não? Na minha época tinha. Então, na minha também. Nós não sabíamos como é que fazia com aquilo. Eles não fizeram esse curso. E eles digitam tão bem ou mais velozmente que nós. Então, eles têm alguma coisa melhor que nós, né? Mas o que eles não têm? Eles não têm vou brincar com termos aqui, né? Sim. O software da, por exemplo, paciência não foi explorado, não foi aberto dentro deles. Por quê? Olha que interessante. Eu não sei as condições que você nasceu, mas o jovem que hoje nasce e tem um banheiro no quarto dele, simples, não estou falando que o pai tem 3 carros, viaja para o exterior, estou falando só isso. E se ele tem um banheiro no quarto dele, ele já não teve que esperar para fazer nem número 1 nem número 2, nem para tomar banho, entendeu? Quem nasceu numa casa que tinha um banheiro no corredor, esse já teve que biologicamente, fisiologicamente, desenvolver uma paciência. Um senso de convivência social também. Um senso de convivência, uma paciência com o outro. A televisão tinha controle remoto? Então pronto. Sim, só o fato da pessoa ter que levantar para abaixar o volume, para mudar o canal, revezar, vai você agora vou eu, diferente do indivíduo que nasceu com o controle na mão. Ter no computador Netflix é entretenimento 24/7, o que você quiser imaginar. É diferente de uma geração que tinha que esperar para passar um filme, que tinha que esperar para ir no cinema. Você entendeu? Então, ó, a paciência não desenvolveram, a persistência. Não sei se você chegou a usar orelhão, como... Sim. Pronto, você achar um orelhão. Ficha, cartão. Achar um orelhão que funcione, que às vezes não funcionava. Ter ficha, ter cartão, ir numa telefônica para fazer uma ligação. Os pouquinhos mais antigos, que nem eu, para fazer uma ligação internacional, você tinha que encomendar. Você ligava para a telefonista, eu queria tal dia falar com os Estados Unidos, ela, pois não, sábado às 11, às 11 não, só tem ao meio-dia. Tá bom, sábado, meio-dia, você ia lá, ela ligava e completava a ligação. Não tem isso. Então, assim, eles vieram desprovidos, eles a culpa não é deles. Se a gente tivesse nascido na época deles, também a gente ia ser exatamente igual. Teria as mesmas questões ali, né? Claro, a gente não quer generalizar, mas a gente está falando da maioria, né? E uma dona de uma distribuidora falou assim para mim: João, eu já sei o que vou fazer, eu não vou contratar mais ninguém de 20, só vou contratar de 25 para frente. Eu falei para ela assim: tá, e daqui a 5 anos? Como é que você vai? Porque os de 20 hoje vão ter 25 daqui a 5 anos. Você não vai contratá-los? Nós temos que saber lidar com eles, entender o que eles têm de melhor. Não adianta falar de carreira. Olha, daqui a 5 anos você vai ser gerente. 5 anos para eles é o equivalente, Renata, a eu te falar em 30 anos, 40. É assim, é uma vida pela frente. Então, esses argumentos são outros. Eles precisam de autonomia, mas ao mesmo tempo não sabem muita coisa. Então, a forma de lidar, a forma de ensinar tem que ser diferente. As empresas que aprenderem isso na frente, saem na frente do concorrente. Com certeza. Falar aqui muitas horas sobre accountability, acho que é um termo com muitos exemplos e muitos conceitos para a gente dividir, mas infelizmente a gente está chegando no final e eu quero trazer uma última pergunta para deixar uma dica para quem está assistindo a gente, que é a seguinte: que conselho que você daria para uma pessoa que quer começar a se aprofundar nesse termo accountability e buscar mais conhecimento para se desenvolver? Por onde começar? Eu começaria dizendo o seguinte, que imagine que a gente andasse pela cidade com um bottom escrito: desculpe o transtorno, estou em construção. Como que? Eu estou em construção como pai, como irmão, como mãe, como esposa, como marido, como filho, como gestor, como empresário, como leitor, como motorista. E eu entendo que tudo que eu conquistei, ótimo, excelente, mas deixa um pouquinho de lado, vejo tudo que eu tenho que me desenvolver como indivíduo. Uma vez que ficou claro isso para mim, eu entendi o seguinte, que só faz um sentido a nossa vida, junto com os outros.
seja na família, seja no trabalho, seja... Hoje está cada vez mais claro, Renata, que esportes que você faz no coletivo tem, além do efeito físico, tem um efeito mental, tem a produção de endorfina muito maior do que o mesmo esporte que você faz individualmente. Então, uma vez isso, eu entendi assim que tudo que eu puder fazer com a consciência de dono moral, com um senso de dono, seja um cuidado, seja pequenas coisas. E vou dar 2 exemplos de presença e de ausência. Acho que muita gente aqui já foi no nutricionista, né? Você já foi? Já. E o que acontece? Você vai, faz a consulta, põe você na balança, pergunta o que você come e dá uma receita para você de um monte de coisa, algumas interessantes, mas um monte de coisa que você não come. Uhum. Né? Por exemplo, faça um chá à tarde de chicória com alface e abacaxi, né, para desintoxicar. Ok. Só que muitas vezes para aí. É muito raro um nutricionista ou uma nutricionista que proativamente ligue para você e fala: Renato, você pesou? Manda aí para mim. O que você adaptou daquele cardápio que eu tive? Né? A maioria faz a consulta e o paciente acaba não voltando e o profissional não vai atrás. Tá certo isso? Né? A maioria dos casos. Uhum. Que é a ausência de accountability. Recentemente eu fiz um exame médico. E a hora que eu cheguei no consultório, o médico olhou para mim e falou: você tá bem, né? Eu falei: como é que você sabe, doutor? Ele olhou meu exame e ele falou: não. Então como é que você sabe que eu tô bem? Ele falou: porque não me ligaram? Eu falei: quem? O laboratório, o Fleury. Quando dá alguma coisa nesse tipo de exame, a primeira coisa que eles fazem é me ligar. Eu falei: isso é um protocolo? Da Anvisa? Do SUS? Não. Eles fazem por eles mesmos. Então, você percebeu? Uhum. Assim, o que eu quero dizer com isso? A sua pergunta foi: o que a pessoa pode fazer para ela se tornar accountable? Ela pode decidir prestar um serviço melhor. Seja para sua equipe, seja para seus clientes, seja para seus pares, seja para ele mesmo. E isso vai fazer com que ele se sinta bem. O que eu passei a me sentir melhor, Ana, depois que eu comecei a falar de accountability, para mim foi transformador do ponto de vista emocional. O certo seria eu nem receber para fazer isso. Mas a gente tem conta para pagar. Sim. Né? Mas, assim, é um bem enorme que a gente faz quando a gente se coloca num nível de responsabilidade maior para os outros. João, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui. E quem quiser também conhecer o trabalho do João, ele tem os livros, então vou mostrar aqui os livros do João: Accountability, tem o Desculpability, tem um terceiro agora, né, João? Eu trouxe para você, sobre cultura de empresas. São casos de culturas de empresas brasileiras que colocaram accountability na cultura. Maravilha. E tá aí uma dica de por onde começar para conseguir incluir o termo accountability em ações dentro da sua vida. Então, esse foi o Entre Reuniões, porque a gente acredita que a pausa também é uma estratégia. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e, se você gostou, compartilha com quem também gostaria de ouvir e a gente se vê no próximo Entre Reuniões. Obrigada, João. Muito obrigado. Muito bom.